Cadê? Aqui. Aqui. Pronto. Vou. Bom dia, pessoal. Tava dando um probleminha aqui no login da sala. Bom dia, bom dia. Cadê? More. Multiply. Sharing. Share. Bom dia, pessoal. Bom dia, Júlia, Vitor, Inaê. Olá, Melissa. Tudo bem? Como vocês estão? Só deu uma demoradinha aqui para entrar, pessoal, porque estava dando um probleminha no usuário e na senha do Zoom. Bom dia! Bom dia, Rafa. Tudo bem? Tudo! Como você está? Tô ótima! E você? Ah, que não, eu também, tô tranquilo, tô ótimo. Vamos lá, pessoal. Olha só. Hoje nós vamos aplicar um pouquinho dos conceitos que a gente viu aí no capítulo 6, na verdade. Eu até coloquei tarefa lá, coloquei o capítulo 5, depois eu vou editar, confundir. Mas do capítulo 6 aí, referente aos modelos de Boris Sommerfeld. Eu andei dando uma olhada nos exercícios, e tem muitos exercícios, pessoal, que envolve o cálculo de frequência, de luz, etc., né? Verificar qual o comprimento de luz, tem vários exercícios. Olha só. Não vou dizer que são importantes, que são menos importantes, porque, poxa, tudo é importante quando você estuda essa parte de ciências assim, né? Tudo. Só que existem conceitos que a gente tem que ir com calma. Tipo, eu vou pedir você para calcular que prova que você vai fazer que pode pedir para você calcular, você no 9º ano, que pode pedir você para calcular isso. A não ser que você faça provas de institutos militares que são extremamente técnicos, necessitam de pessoas que têm uma cabeça técnica muito, digamos assim, muito apurada. Exceto esse tipo de prova, em nenhuma prova que você vai fazer a partir do 9º ano para, sei lá, para fazer qualquer outra coisa, envolve questões de cálculo de frequência. O livro já traz, o SAS já traz, para já te amaciar logo para o que vai vir lá para frente. Tá? Lá na frente ele vai ter esses conceitos aí bem aplicados. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos resolver, como as questões de cálculo, elas envolvem expressões, muitas vezes expressões, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver as questões objetivas nessa aula. Acredito que amanhã a gente tenha outra aula, tá? Eu acho que o Danilo já deve ter informado para vocês, se não informou, ele vai informar. Se não, eu vou adiantar já fazer o papel dele, que é a professora Fernanda. Eu acho que eu vou entrar no lugar dela na live de amanhã. E aí, na live de amanhã, eu faço as contas. Por quê? Porque eu consigo montar, já pré-montar ela no arquivo Word, já deixo as fórmulas já marcadas, tudo certinho, e depois só vou substituindo resultados, que fica mais rápido. Então, hoje a gente vai fazer questões objetivas teóricas. Amanhã nós vamos fazer questões de aplicação desses conceitos de frequência, que não são muito comuns em provas que vocês pensam ou, né, em fazer do 9º para o ensino médio, tá? Exceto aquelas de institutos militares, como eu falei. Então, vamos lá. Deixa eu fechar meu livro aqui, pegar o livro de vocês. Nós vamos começar na página 15, isso, tá? Testando seus conhecimentos. Lembrando que da página 15, a gente só vai fazer aquelas atividades, 15 todas em diante, na verdade, que são aí de marcar X, né, de teóricas. As de cálculo, nós vamos fazer na próxima live de amanhã.
Inaê, você entendeu aquele dia, você me perguntou da questão, eu saí, visualizei, mas esqueci de responder, respondi na cabeça, mas esqueci de botar o pensamento no... Enfim, esqueci mesmo. Aí fui responder à noite, falei, meu Deus, Inaê me mandou uma pergunta e eu fui responder só meia-noite, você viu o horário, né? Você conseguiu concluir aquela questão? Consegui, tio. Conseguiu? Tranquilo. Porque o que estava errado ali era apenas aquela unidade, igual que eu te falei, que você trocou do nano, né, -11 a -9. Amanhã a gente vai ver isso também, essa questão. Mas foi só aquele erro. O restante estava tudo perfeito, tá bom? Vamos lá, então. Chega de conversa. Não posso abrir o meu livro, eu tenho que abrir o livro de vocês, porque o meu livro tem respostas. Minha internet está super ótima desde semana passada, tá bom? Super mesmo. Deixa eu abrir, compartilhar. Olha lá, ó. Que maravilha que tá. Tá linda. Só espera, tá? Que ela vai abrir. Uau. Tá super. É Já liguei vivo? para... Ó? É Não, vivo? é uma internet daqui de Aracruz, um provedor daqui. Eu já liguei para lá e o técnico veio, falou que tem problema no cabeamento todinho da rede. Aí falaram que ia Professor, trocar, você é mas de Aracruz? sou. Nossa Senhora. De Jacupema, na verdade. É pertinho de Linhares. Ficamos pertinho mesmo, 15 minutos, tá? Esse daqui é o mergulhando fundo. Ele vai abrir, já É abriu. porque a Vivo tá dando problema mesmo. Nossa, mas eu não Tá sei. dando o mesmo problema. Nossa, Talvez tá o péssimo. provedor deles de internet, que faz chegar a internet para eles, seja a Vivo, né? Eles usam a rede da Vivo, porque eles têm que fazer É isso. fibra ótica? Não, não é. Não é. Porque se fosse, aí dá problema na fiação inteira. Tem que trocar tudo. Se é fibra ótica, dá problema. Esse daqui é cabo de rede normal, mas olha lá. Ela não fica assim. Normalmente é muito rápida, eu consigo usar várias coisas ao mesmo tempo. São poucos megas, 20 megas, mas dá para eu usar da forma que eu consigo. Né, que eu sou consumista, mas não tão consumista, assim, de ficar fazendo muitos downloads, etc. Então eu consigo fazer minhas coisas tranquilamente. Agora, tá impossível. Olha lá, vocês estão vendo aí o que eu estou passando desde semana passada. Tá? Vai abrir aqui, ó. A página que eu preciso que abra, ela não abriu. Que é justamente essa. Mas vamos lá, pessoal. Na página... Aqui em casa Que? peraí, aqui em casa eu tenho duas internets, então aí uma delas fica boa se a outra estiver ruim. Não, aqui na minha casa eu também fiz esse negócio. Coloquei uma só para mim, porque eu consumo no sentido de jogar, às vezes quase sempre, assistir séries, etc. Então, Olha, cara, no momento eu tô um pouquinho viciadinho em LOL, mas eu tô tentando sair disso. Tem que sair, tá? Tem que sair, senão isso é muito ruim. eu tô tentando aprender o CS. Ainda. Não, valeu. Não quero viciar também, não. Já fui viciado em CS na minha época de faculdade. Deixa esse vício dormente lá embaixo. Então, olha só, pessoal. Abriu aqui, ó. Nós não vamos fazer essa primeira, porque ela envolve cálculo e eu preciso montar as fórmulas. Então, se eu montar as fórmulas pelo Word agora, que nesse momento vai demorar um tempinho. Ontem eu não estava em casa, acabei chegando um tempo... Não estava em casa porque eu estava na Lagoa. Fui passar o final de semana lá. E cheguei em casa tarde, não deu tempo de montar o arquivo, mas aí amanhã a gente faz, já que a gente vai ter uma aula. Então a gente começa aqui no exercício número 2, tá? Que fala justamente a respeito aí do modelo atômico de Niels Bohr, tá? Em 1913, Niels Bohr propôs um modelo para o átomo de hidrogênio. Olha só que interessante. Aqui nessa questão, ele já envolve uma questão que é um tópico até um pouco avançado, mas é legal da gente saber essa ideia, tá? Existem átomos, tá? Que quando se transformam em íons, eles imitam o comportamento do átomo de hidrogênio. Por quê? Porque eles são átomos que têm poucos elétrons, poucos prótons, enfim, são átomos pequenos. Que átomos são esses que a gente chama de
átomos que imitam, né, na verdade, o comportamento do átomo de hidrogênio, simulam o comportamento do átomo de hidrogênio. O hélio, o lítio, tá? Na sua forma iônica, hélio, lítio, qual é o terceiro ali de cima da tabela periódica? Hélio, lítio, quem veio depois do lítio ali em cima? Caramba, esqueci. Oi! Tipo, mas só que é o íon cátion, ânion? Não importa, é um íon, tá? entendi. Existem íons, tá? Como o hélio, como o lítio, como que tá aqui nesse item 5 aqui, eu já vi ele já, então já saquei que ele ia trabalhar com esse tipo de conceito. Então existem átomos, marquem aqui, ó, o hélio na sua forma iônica, tá? O lítio na sua forma iônica. Deixa eu só fazer um negocinho aqui para eu pegar mais um. Essa tabela aqui é muito legal, tá, pessoal? Periódica.org. É um site... Vamos torcer para abrir rápido. É um site bem bacana. Então, esses átomos, eles simulam o comportamento do átomo de hidrogênio. Na verdade, quando eles estão na sua forma iônica, eles têm na sua estrutura uma quantidade de prótons, não, mas uma quantidade de elétrons, tá? E o modelo de Bohr, ele não explica os prótons, ele explica o comportamento dos elétrons. Então, o lítio, o hélio, por serem átomos muito pequenos, o berílio, tá bom? Até o berílio aqui também, ele tem esse comportamento, ó. O hidrogênio é o mais simples. Nossa, tá muito lento. Acabando a aula, eu vou ligar para lá, fazendo assim, o escarcéu. Mas, enfim, o hidrogênio, ele é o átomo que é explicado, como eu falei lá, o modelo atômico de Bohr, ele consegue explicar o espectro, ou seja, a emissão de luz pelo átomo de hidrogênio. Mas ele não consegue explicar de outros átomos. Foi isso que eu falei. Só que existem algumas exceções. Tudo que a gente fala, vocês podem já ficar com aquela colocar abrir um parênteses ali, tipo assim, mas podem existir exceções ao que o professor está falando, principalmente na parte de química. Então, quando eu falei assim, o modelo atômico de Bohr, ele efetivamente, na prática, ele explica o átomo de hidrogênio. Isso é uma verdade. Só que existem átomos como, olha só, aqui apareceriam várias outras informações muito legais, mas nem apareceu. Mas existem alguns átomos, como o átomo de hélio, como o átomo de lítio, o átomo de berílio, que tem uma quantidade de elétrons muito baixa, que quando perdem estes elétrons, né, um ou mais de um elétrons, conforme o átomo, eles ficam com uma quantidade de elétrons similar ao átomo de hidrogênio. Então, se eles ficam com uma quantidade de elétrons similar ao átomo de hidrogênio, isso significa que o modelo atômico de Bohr, ela pode ser explicada, ela pode ser aplicada para esses átomos também, mas isso somente na sua forma iônica. Então, agora, atualizando o que eu falei, a gente sempre vai passar por isso, processos de atualização, né? A gente vai ver uma série dessas atualizações ao longo do nosso estudo. Então, vamos lá. O modelo atômico de Bohr, ele explica o espectro do átomo, né? Como que os elétrons do átomo de hidrogênio se comportam e também, além do átomo de hidrogênio, ele explica o espectro de átomos que tem na sua estrutura a mesma quantidade de elétrons que o hidrogênio. Quem são esses átomos? O hélio, o lítio, o berílio, tá? O boro não, porque ele já tem 5, então fica mais difícil. Mas até aqui, ó, normalmente o lítio e o hélio são os principais, mas o berílio, em certos comportamentos, ele também pode se aproximar. Então, esses átomos que têm uma quantidade de elétrons muito pequenas, esses átomos que estão próximos do hidrogênio, né? O hélio, o lítio, o berílio, eles, quando na sua forma iônica,
têm o mesmo comportamento deste átomo, né, do átomo de hidrogênio. Então, eles podem ser aplicados para a teoria atômica de Bohr. Então, vamos lá. Ele dá 5 itens e esses itens é para verificar a teoria. Vamos lá, então. O elétron Bohr, ó, em relação aos postulados e aplicações dessa teoria, então ele vai em relação à teoria e como ela se aplica. Analise as proposições. O elétron se movimenta ao redor do núcleo em órbitas circulares. Isso é verídico, né? É verdade. Os elétrons, para Bohr, são estruturas que estão na eletrosfera, e a eletrosfera ela tem essa característica. Cuidado com o termo órbitas. Não são orbitais, como a gente vai ver no próximo capítulo. Órbitas. Uma órbita é algo que você consegue prever a trajetória, o movimento, tá? Então você consegue fazer previsões sobre uma série de comportamentos da partícula. A gente vai ver que Bohr estava errado nesse tipo de palavra, órbitas, tá? Mas não é o caso agora. Então, verdade, o elétron, segundo Bohr, ele se movimenta ao redor do núcleo em órbitas, em trajetórias bem definidas, que tem um formato circular. Isso é verdade, ele falou isso. Tanto é que se você olhar o modelo de Bohr, ele tem essa característica, eletrosfera circular. Ele fala, somente um número limitado de órbitas com determinadas energias é permitida. Isso é uma verdade? É uma verdade. Por quê? Porque, dependendo do átomo, existe uma quantidade limitada destas. Só um minutinho, pessoal. E então tem esse número limitado de órbitas aí. Por quê? Dependendo do átomo, essa quantidade ela vai variar. Então, tem átomos que têm de 1 até 7 camadas. Então, existe... Teoricamente, são infinitas, mas aqui ele não está trabalhando com a teoria. Ele quer dizer, tá, mas ele também está trabalhando com a aplicação. Então, na prática, existe um número limitado de órbitas, 7, até então. E estas órbitas, cada uma delas tem uma quantidade de energia. Lembra? O ponto importante da teoria atômica de Bohr é ele quantizou a energia do elétron. Ele deu quantidade. E essa quantidade de energia do elétron depende da energia da órbita. Então, cada órbita tem uma quantidade de energia, né? Cada região da eletrosfera tem uma quantidade de energia. E essa quantidade de energia, ela faz com que exista aí esse número limitado de órbitas até então conhecidos. Então, o número 2 também está correto. Ocorre necessariamente a emissão de luz quando o elétron salta de uma órbita para outra. Olha só. Se a pessoa vem aqui e marca isso daqui como verdade, isso daqui está errado, por um fato importante. Não é o salto. O salto, ele vai acontecer, né? A transição de uma órbita de menor energia para uma órbita de maior energia. Ela vai acontecer. Ele transita. Mas não é no salto que acontece a emissão. É quando o elétron vai para uma camada de maior energia e retorna. No seu retorno, ele emite luz. E aqui, ó. Então é só quando volta. Isso, aqui, ó. Ó. O elétron, ele salta, ó. Aqui ele está recebendo energia, tá vendo, ó? A setinha está entrando, ó. Ele está recebendo energia. Ele recebeu energia, saltou de uma camada de menor energia para uma camada de maior energia. Olha só o que acontece. Ele vai emitir fóton. A emissão do fóton, ela acontece quando ele retorna. Mas isso é muito rápido, tá, pessoal? Essa transição é assim.
Em questão de milissegundos, tá bom? É muito rápido mesmo. Então, o item 3, ele se encontra errado. Por quê? Porque ocorre necessariamente quando o elétron salta e retorna. Então, é no retorno que acontece a emissão, tá? Aí, ó, a teoria atômica de Bohr explica com precisão exclusivamente. Não é exclusivamente porque existem átomos que simulam aí o comportamento do átomo de hidrogênio. Então, essa número 4 está errado por causa disso aqui, ó. Exclusivamente. Tá? A teoria de Bohr pode ser aplicada com sucesso na interpretação dos espectros de íons de hélio, nos espectros do íon hélio e lítio, que contém um único elétron na sua camada de valência, tá? Isso é verdade. Então ficou aí como certa a 1, a 2 e a 5. Qual letra? Letra D. Beleza? Número 3. À medida que os cientistas começaram a desenvolver métodos para a investigação. Tudo bem nessa daqui? Deu para entender? Sim? Tranquilo? Os pontos importantes. O que é esse exercício número 2? Os pontos fundamentais da teoria atômica de Bohr. Então, pega esse exercício número 2, pega as alternativas corretas, pega aquela atualização que eu falei, explica o espectro do hidrogênio e de átomos que tem um elétron, mas não. Qual é a letra? 1, 2 e 5. Qual a letra que tem 1, 2 e 5 aí? Letra D, olha lá, letra D. Então, marquem esses 3 itens como itens importantes da teoria atômica de Bohr, hein? Marquem eles, hein? A 4 está errada por conta desse exclusivamente aqui. Na prática mesmo, no real mesmo, assim, se eu fosse pegar os átomos sem considerar os seus estados iônicos, aí sim, de fato, só explica o de hidrogênio, porque o hidrogênio é o único que tem um elétron. Só que nós conseguimos mexer com os átomos. Por exemplo, o hélio, pessoal. O hélio é um átomo extremamente estável. Ele não perde, não ganha elétrons, ele não se mistura com ninguém. Por isso que ele é chamado de gás nobre. Ele não se mistura com ninguém mesmo. Ele é isolado, ele não faz nada. Mas isso daí não é que ele é um átomo nojento, antipático. Não. É porque ele tem uma quantidade de elétrons tão precisa que essa quantidade de elétrons permite que estes átomos, não só o hélio, mas todos os gases nobres, se tornem estáveis. Então, na natureza, o hélio ele não perde, não ganha elétrons, ele não se transforma em íon. Só que nós conseguimos fazer isso em laboratório. E é por isso que muda a teoria atômica de Bohr. Quando eu vou lá no laboratório, mexo na estrutura do átomo, provoco uma alteração nessa estrutura, aí que as atualizações das teorias vão começando a surgir. Por quê? Ora, se eu consigo transformar o hélio em íon, e esse íon tem uma quantidade de elétrons igual ao átomo de hidrogênio, evidentemente que eu posso explicar a sua estrutura por meio da teoria atômica de Bohr. Então, a partir dessas coisas que são criadas em laboratório, de alguns fenômenos naturais também, tá? O lítio é naturalmente assim. Não, minto. O lítio não é naturalmente assim também. Tanto esses, marquem aí, tanto esse hélio quanto esse lítio, eles têm cara de que são átomos que foram manuseados em laboratório. Porque o hélio não perde elétrons, então ele tem que ser manuseado em laboratório para se transformar num íon. O lítio, ele perde um elétron naturalmente. Aqui ele está falando que ele perdeu 2. Então ele foi manuseado em laboratório também, tá bom? Professor, Naturalmente ele só perde 1. Oi? tem como o hidrogênio perder elétrons? Acho que não. Tem. E aí, Bárbara, ele fica com só um próton na sua estrutura. É por isso que quando a gente for estudar ácidos e bases, eu vou falar assim,
Os ácidos ganham prótons. Por quê? Porque como o hidrogênio ele pode perder um elétron, ele só fica com um próton na sua estrutura, correto? Então, se ele só tem um próton, eu posso chamar ele de próton. Então, tá vendo como as coisas elas simbolam às vezes, mas não é que simbolam, é porque os conceitos eles vão sendo aplicados e aí os pesquisadores vão criando esses termos. Mas sim, ele pode perder e ficar com um próton. Ele faz isso, por exemplo, Bárbara, quando ele vai formar substâncias chamadas de ácidos. Né? Os ácidos, eles são formados, por exemplo, por esse íon hidrogênio. É muito bacana. Ele tá? também pode ganhar elétrons? É mais difícil, mas em laboratório posso fazer também. Posso fazer isso acontecer. Entendi. Tá bom? Eu Onde a posso gente vai fazer? forçar. Oi? Oi, Vitor? Foi Vitor que falou? Não? Quem falou? Alguma coisa aí? Um chiado? Não? Ninguém? Beleza, então aí letra D. Número 3. Aí é que ele vai falar sobre... Eles propuseram diferentes épocas, modelos que foram muito importantes. A associação correta entre os modelos. Tipo de questão clássica do 9º ano. Isso aqui, ó. Tipo de questão clássica do 9º ano. Essa daqui. É clássica. E aí? Olha lá. Nós temos o modelo atômico Bohr, Thomson, Sommerfeld, Dalton, o átomo com um núcleo muito denso e carga positiva. Os elétrons negativos giram ao redor do núcleo em uma região denominada eletrosfera. Quem falou isso? Foi Bohr? Rutherford? Rutherford. Rutherford. Perfeito. Bohr usa isso. Quem falou sobre núcleo e eletrosfera, quem fala sobre núcleo e eletrosfera é Rutherford. Ele que fala isso. E quando ele fala assim, ó, um átomo com um núcleo muito denso, ou seja, a massa do átomo está ali, é isso que ele está querendo dizer quando ele fala muito denso. Ele está falando que a massa do átomo está concentrada nessa região chamada de núcleo. A segunda, átomo esférico, maciço e indivisível. Dalton. Perfeito. Então aí a gente tem 5, 4. Átomo, ó, de novo. Átomo com carga muito densa, com núcleo muito denso e carga positiva. Os elétrons negativos giram ao redor do núcleo. Olha lá, agora aparece aquela informação que faz a teoria mudar. Em órbitas circulares de energia quantizada. Falou em energia quantizada, Bohr. Órbitas circulares, Bohr. Tem núcleo e eletrosfera? Tem, assim como Rutherford. Mas só que tem a diferença na eletrosfera. Perceba que a teoria atômica de Bohr, a diferença dela para a de Rutherford está na eletrosfera do átomo e nessa quantização da energia. Esse é o principal ponto, talvez, da teoria atômica de Bohr. O principal ponto que eu falo assim, é a principal palavra-chave que te leva para entender que é Bohr. Energia quantizada. Foi ele que começou a falar disso. Nenhum outro falou além dele. Quer dizer, antes dele, nenhum outro pesquisador falou, tá bom? Olha lá, ó. Então ficou 5, 4, 1. Átomo esférico de carga elétrica positiva, não maciça e divisível, aí já essa palavra ela surge a rodo no átomo de Thomson. Isso. Incrustado de elétrons. Isso é Thomson. Essa palavra ela é uma palavra que é muito comum usada nas questões, tá? Que fala assim, incrustado na superfície, incrustado de elétrons. Então, normalmente, as questões que envolvem o átomo de Thomson, elas têm essa palavrinha-chave, né? Mas não é ela que faz você entender. É toda a questão, ó. Átomo esférico,
de carga elétrica, ó, o átomo esférico, a esfera tem uma carga elétrica positiva, não maciça. Se já é esférica e não maciça e tem carga elétrica, é Thomson, porque ele e Dalton são os únicos modelos que você tem átomos esféricos. A diferença é que no caso de Dalton é esférico e maciço, e no caso de Thomson é esférico, não maciço, né? Digamos assim, gelatinoso, maleável e tem carga elétrica, tá? Então falou esférico, carga elétrica é Thomson. Esférico, incrustado é Thomson. Então aqui a gente tem 2. O átomo, ó, de novo, vem a teoria de Rutherford para o cara confundir, ó. O átomo com um núcleo muito denso, carga positiva, os elétrons negativos giram ao redor do núcleo em órbitas circulares, e aí, óbvio que só vai sobrar ele, então só pode ser Sommerfeld. E elípticas. É essa palavra que te leva para o modelo de Sommerfeld. Porque o modelo tio, Oi. o elíptica é do subnível lá? Isso, é o subnível, perfeito. Tá? Ó, as órbitas de Bohr são os níveis. As órbitas de Sommerfeld são os subníveis. Então, Bohr, circular, nível de energia. Sommerfeld, elíptico, subnível de energia. Tá bom? Faça essa diferença. Então, perceba que aqui a pessoa ela pode confundir um pouquinho, ó, o item 1, o item 3 e o item 5, porque todos têm uma característica muito similar. O que diferencia são essas palavras-chave. Órbitas circulares, energia quantizada, Bohr. Órbitas circulares, energia quantizada, mas também tem órbitas elípticas, Sommerfeld. Então, procurem, na hora que a gente está estudando química, é uma dica, hein? Procurem verificar essas palavras-chave. São elas que muitas vezes você não precisa nem saber toda a teoria. Apenas se você conhece as palavrinhas-chave que fundamentam aquela teoria, você consegue chegar a uma resposta. Então, aqui eu já te dei várias. Energia quantizada, órbita circular, Bohr. Energia quantizada, órbita circular, mas também tem órbita elíptica, ó, 3 palavras-chave, ou órbita elíptica, Sommerfeld, tá bom? Então aí ficou 5, 4, ficou o 1, 5, 4, 1. Então vamos lá, 5, 4, 1, 2 e 3. Sommerfeld. Então ficou a letra B. Gustavo, as energias, tipo, os subníveis de energia, é como se ele fosse ganhando energia quantizada, tipo, de pouco a pouco até saltar para uma outra camada? Isso, perfeito. Porque o modelo de Bohr, ele não estava conseguindo explicar como que átomos com mais elétrons, mais prótons, né, mais partículas conseguiam interagir, fazer esses saltos. Dava o entendimento de que o átomo podia ganhar não qualquer quantidade, mas uma quantidade de energia que ele fosse saltando, entendeu? De uma forma muito assim, aleatória. Então, para corrigir esse pequeno problema, o Sommerfeld ele vem com a proposta dos subníveis, que é justamente isso que ele falou. Ele vai ganhando, mas ele vai ganhando gradativamente. Só que a gente tem que pensar o seguinte, que o que a gente está estudando aqui é num nível microscópico, chega a ser às vezes submicroscópico, porque é tipo assim, muito menor do que um átomo, né? A gente está estudando partículas do átomo. Então a gente tem que pensar o seguinte, que no mundo quântico, que é esse que a gente está estudando, esse mundo de energia, de interação energética entre os átomos, entre as partículas, tudo está conectado a este mundo de energia, e isso é uma verdade porque nós estamos imersos
a gente, eu às vezes fico viajando, a gente passa dentro de redes de energia. Moléculas têm energia, o ar tem energia. Então, isso acontece nesse mundo quântico de uma forma muito rápida, tá? Então, a gente tem que entender como que acontece, mas a gente tem que sempre ter aquela consciência. Olha, quando eu observo lá o fogo de artifício estourando, ele não demora um tempo para aparecer a cor. É rápido que isso acontece. Então, se isso acontece de uma forma muito rápida, essa transição entre um nível e outro e a volta do elétron para o seu nível original, ela também acontece de uma maneira muito rápida. Mas só que é justamente esse o ponto que você falou. Essa transição, ela é gradual, porque para passar de um nível para outro, ele vai passando pelos subníveis de energia, ele vai saltando, né, os subníveis de energia, tá bom? A gente vai ver que isso tem uma ordem, tem uma sequência, né, estabelecida também aí por pesquisadores que são muito cabeças. Então, a gente vai ver que tem uma sequência, uma ordem de energia, mas essa é a ideia. Para transitar de uma camada para outra, ele vai transitando gradativamente, só que numa velocidade extremamente rápida, tá bom? Na prática. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos lá. Paga aqui, por gentileza. Atividades propostas. Vai falar sobre os conceitos de radiação eletromagnética, tá? Então ele fala que a luz visível é um tipo de radiação eletromagnética. A luz é um tipo de, tá? Porque existem outros tipos de radiações eletromagnéticas. A gente viu aqui nesse desenho. Tomara que tenha aberto, beijo. A gente viu aqui nesse desenho. Cadê? Ih, não, esquece. A gente viu no desenho. Peguem aí o desenho para trás do livro de vocês, que não vai dar lag na internet. Acho que nas primeiras páginas, em que você vai ter aí a questão dos espectros, tá bom? Então fiquem atentos. Aquela faixa, existe a luz visível. A luz visível é um tipo de radiação eletromagnética, que também pode ser chamado de energia radiante. Tendo em vista o tema radiação eletromagnética, veja bem, as questões que vocês podem topar em provas, talvez não podem cobrar efetivamente o cálculo de frequência, essas coisas, porque vocês estão começando ainda a ver essa área científica. Mas elas vão cobrar questões teóricas, então é legal. Vamos lá. Energia radiante, enfim. A radiação eletromagnética, ela é incapaz de se propagar através da água. Travou? Eu travei? Eu não. Travou, não. Eu não tô ouvindo nada. Você clicou no desativou o som, não? Ele deve ter desativado o som. Cadê o chat? Por que esses... Oh, meu Deus. Tem um comando aqui, mas... Ah, conseguiu? Alguém me ouve? Não, ele não. Cadê meu chat? Sim, dá para te ouvir. Alguém fala aí no chat, por gentileza, com ele? Aqui, tá aparecendo. Fala Alt H, mas eu não consigo. Não está travando. Ou você deve ter clicado em alguma tecla de atalho que desativa o som. Cuidado com isso, tá, pessoal? Para quem já sabe, evidentemente, para quem mexe com o aplicativo, sabe que os aplicativos, quando a gente põe ele na tela do computador, eles têm teclas de atalho que, às vezes, você clica sem querer ali no seu teclado e ela faz uma função para o aplicativo. Existem, por exemplo, eu às vezes estou mexendo, aperto F11, aí F11 não, Alt R, que é num jogo, só que abre a configuração da minha placa de vídeo. Então, quer dizer, tem teclas que fazem isso, cuidado, tá?
Ou é vírus também. Nossa, pode contra ser. os 4 é... Também. Legal, ó, cadê Enzo? Daí, ó, segue, segue o tutorial do F4. Então, vamos lá, pessoal. Isso é mentira. A radiação eletromagnética ela é incapaz de se propagar pela água. Se você pegar um copo de água, colocar contra a luz, você não consegue visualizar a luz passando através desse ambiente, desse sistema? Claro que não. Né? Ela sofre desvio. Ela sofre desvio. Ela é desviada. Isso é uma verdade. A radiação eletromagnética ela é desviada pelo ambiente em que ela está se propagando. Isso é uma verdade. Por exemplo, a água. Por isso que a gente tem, às vezes, aquele delay na imagem, quando a gente vê na água, né? Parece que está fora. É porque acontece esse desvio. Tá? Agora, ela se propaga. Ela se propaga, sim. Tá? Ela pode ir perdendo intensidade ao longo dessa propagação, mas se propaga. Ah, mas tem um ambiente lá do fundo do mar. É isso que eu acabei de falar, né? Ela pode ir perdendo intensidade, mas ela se propaga. Então, ela é incapaz? Não, ela se propaga. A radiação eletromagnética propaga-se com velocidade constante, independente do seu tipo de onda. Também é uma verdade. A radiação eletromagnética, ela tem a sua velocidade constante. Portanto, tem lá, olha lá atrás, porque meu livro está travando, senão eu vou voltar lá. Mas olha lá atrás, naquelas primeiras páginas, tem o espectro, tem as velocidades de cada frequência de cada espectro. Então, você consegue visualizar que sim, é verdade. Ela se propaga com uma velocidade constante. O calor que emana de uma fogueira, né? A energia utilizada nos fornos de micro-ondas para aquecer os alimentos e o toque de um celular são energias, são formas de radiação eletromagnética. Tem uma coisa errada aí. Uma coisa. Qual delas aí que não é uma radiação eletromagnética? O calor. Isso. Calor é calor. Calor é energia também, assim como a radiação eletromagnética. Então, o calor é energia, tá? Então, o calor que emana de uma fogueira, tá? Não que a energia eletromagnética não seja capaz de aquecer os corpos, tá? Ele não é isso que ele está falando. Ele está falando, o calor é um tipo de... Não, o calor é um tipo de energia, tá? Então tá errado a 3. A frequência de radiação eletromagnética, então, ó, a frequência, aí tem que... Eu vou ser obrigado a travar tudo de vocês, né? A frequência da radiação eletromagnética, ela aumenta à medida que o comprimento de onda diminui. Tem que ter a equação. Ó, aqui tem que é certo, não é? Isso, perfeito, Inaê. Verdade. É correto. Verdade, verdade verdadeira, perfeito. Então, ó, a radiação, a frequência, lembra lá, lambda, F vezes C, a fórmula que você usou, Inaê, naquele exercício, ela é inversamente proporcional, isso mesmo. Então, a radiação eletromagnética, a sua frequência, ela aumenta à medida que o comprimento de onda diminui. São grandezas inversamente proporcionais, tá? Lembra que eu até falei, mostrei o desenho das frequências mais curtinhas, mais longas, tá? Tem também aí atrás. Eu só não vou voltar porque senão pode travar e eu vou ficar irritado. A radiação, eu vou ligar para lá daqui a pouco. Os fótons de radiação ultravioleta, aqui tá fácil, né? Ó, os fótons. O que é um fóton? O fóton, segundo Einstein, é o transportador da luz. Então, a luz vermelha, a luz amarela, né? Fala do espectro visível. A luz verde, né? A cor dessa radiação, ela é essa cor, esse transporte, né, da energia, segundo Einstein, é feito por essas partículas denominadas de fótons. Então, os fótons
Não é uma partícula, é porque é um mundo muito... Não é uma porque de partícula. quando a luz se comporta como energia e quando se comporta como partícula. É isso? É quando se comporta como partícula, é fóton? Chamada de fóton? Ok. É isso mesmo. A gente vai ver, Júlia, no próximo capítulo, que o elétron tem esse comportamento também. Ele se comporta das duas formas, como radiação e como partícula, a depender, tudo depende do observador. O que eu quero estudar? Qual o comportamento que eu quero estudar? Eu quero estudar o comportamento dessa estrutura, né, dessa entidade, por meio da observação dele na sua forma de radiação ou na sua forma de partícula. Então, tudo isso vai depender do observador. É o que o mundo quântico nos afirma, e a gente vai ver. Nós vamos ter que... Depende de você. A realidade é você que cria. É verdade. A minha realidade é diferente da realidade da Júlia, que é diferente da Inaê. Eu tô falando das que eu estou vendo aqui na minha sequência de vídeo, que é diferente da Inaê, que é diferente da Rafaela. Então, cada um, o observador, né, a pessoa que está observando, a pessoa que está estudando aquele tipo de comportamento, é que cria aquela realidade. Então, essa é a ideia básica, bem superficial do mundo quântico. A realidade é parte de você. Você cria a sua realidade, né? A minha realidade, nós podemos estar olhando para esse copo aqui, todo mundo. Mas você pode estar pensando em coisas sobre este copo diferentes da minha, com certeza. Então, são realidades que nós estamos criando para este copo distintas, né? Talvez, sei lá, você pode estar pensando, por que esse professor está mostrando o copo? Não estou entendendo nada. Eu já estou aqui pensando em como esse copo guardou o meu café, como ele fica quentinho, tá vendo? Eu dei uma realidade diferente para este copo. Você deu uma outra... É, bem louca. Nossa, calma, a gente não viu nada ainda. Se nós passarmos por esses 2 capítulos e não ficarmos um pouquinho pirados, nós não entendemos nada desses 2 capítulos, tá? Já dizia Bohr. Então, aqui ficou, então aqui ficou a 1, a 2, ou a 1 não, desculpa, a 2, a 4 e a 5, tá? Ah, nem expliquei. Sempre velocidade da luz, né? Isso, que é a velocidade da luz, perfeito. Por isso que ele fala que é constante. Os fótons, tá, pessoal, da radiação ultravioleta são eles apresentam maior energia que os da luz vermelha, tá? Lembra? Ultravioleta, quanto mais... Pega que... Ai, podia voltar aqui, meu livro podia abrir lá para eu explicar esse ponto. É a letra aqui, D ó. a resposta? Isso, é letra D. Ó, tá vendo, ó? A ultravioleta tá acima do violeta, ó. Então, ela tem uma energia muito maior do que a infravermelha, que são aquelas abaixo do vermelho. Tá bom? Tô sabendo. Tá sabendo? Isso é bom. Isso é bom. Isso é top. Beleza? Vamos lá, então, pra gente finalizando aqui. Vamos ver aqui. Aqui, ó, número 2, vou fazer amanhã contigo, com vocês. Número 3. Não vou responder. Você chamar direto. Só pelas 3 primeiras palavras ali, ó. As diferentes cores. As diferentes cores. Cara, se vai explicar o comportamento do átomo em relação à emissão de luz, cor, é Bohr que explica, tá? Sommerfeld, Heisenberg a gente vai ver depois ainda. Então, se tivesse Sommerfeld, podia até, né, ter que ler mais para ver se ele fala de órbitas elípticas ou apenas circulares. Mas como não tem, ó, nas opções, Bohr. Aqui, essa é de marcar X, sim, de marcar X, a número 4. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim? Sim. Tranquilo. Ótimo. Vamos lá. Então, cada elemento químico aqui, ó, esses quadrinhos aqui,
são o que a gente chama de espectroscopia. O que é isso? A gente vai lá, usa um aparelho chamado espectrofotômetro ou espectrômetro, dependendo do tipo de aparelho, tá? Mas todos têm a mesma ideia. Qual é a ideia? A gente pega uma amostra de um material, coloca num tubinho, né? Prepara essa amostra, evidentemente, coloca num tubinho e coloca dentro desse aparelho. O que esse aparelho vai fazer? Esse aparelho vai emitir uma radiação sobre essa amostra. Ou seja, ela vai fazer com que os átomos daquela amostra se excitem, né? Saltem dos seus níveis de energia e retornem para eles depois. O que o aparelho faz? Ele consegue captar o comprimento de onda que foi emitido por esses átomos, e aí sabe o que eu consigo fazer? Se eu tiver uma amostra que caiu de um meteoro aqui agora, aqui não, né? Mas caiu na Terra, e são elementos totalmente desconhecidos, eu não sei, eu coloco nesse aparelho, ele consegue me dizer, e é assim que eles conseguem prever também, qual é a composição de planetas distantes. Ele está lá no planeta para tirar a amostra do planeta e trazer? Não. Então, como que o cara consegue pegar lá, sei lá, Plutão e dizer assim, ó, Plutão, a atmosfera de Plutão é composta de certas... atmosfera não. A superfície de Plutão é composto de gelo. Sei lá, gelo, qualquer tipo de coisa, sei lá. Como? Ou um planeta de uma galáxia muito distante tem o mesmo, tem um padrão da Terra. Por meio desse tipo de técnica, eu capto a frequência, a emissão da luz. É claro que ela pode sofrer vários desvios, tem erros aí em vários estudos, isso é já considerado, mas por meio disso, eu consigo, cada elemento tem o seu espectro. Se cada elemento tem o seu próprio espectro, quando eu capto essa emissão, eu consigo dizer, olha, é formado por isso, por isso, por isso, porque cada elemento químico tem o seu espectro de luz, né? Ele emite comprimentos de ondas diferentes e eu consigo demonstrar esse comprimento de onda por meio desses diagramas aqui, ó. Olha lá, aqui, a frase está aqui em cima. Eu juro para vocês que eu nem vi isso aqui. Cada elemento químico apresenta um espectro característico e não há dois espectros iguais. Então é por isso que eu consigo prever essa ideia de quais são os possíveis constituintes daquele planeta. Marte, Júpiter, Saturno, enfim. Eu ia falar Vênus. Mas, beleza. Ao mudar, então vamos lá. Bohr utilizou o espectro de linhas para representar o modelo atômico apresentado nos postulados, cujo verdadeiro é, ao mudar de órbita ou nível, ao mudar de órbita, ele vai saltar. O elétron emite ou absorve energia superior, aí que está o erro, superior a diferença. Aí o cara confunde tudo. Então, ao mudar de órbita ou nível, o elétron emite ou absorve energia superior, então o excedente, né, a diferença de energia entre as órbitas ou níveis em que ocorreu essa mudança. Aqui, o elétron emite, ao mudar de órbita ou nível, o elétron emite ou absorve energia superior à diferença? Não, tem que ser a diferença, não pode ser, né? Então, aqui, tá errado por conta desse pedacinho, superior à diferença de energia entre as órbitas ou níveis onde ocorreu. Então, aqui está errado nesse ponto, tá? É a diferença, justamente, se eu tenho a energia com 1, aí saltei para a camada com energia 2. Eu vou voltar para a camada 1 quando eu perder 3 de energia? Entendeu? Não, eu vou voltar para a camada 1 quando eu emitir o 1 que eu absorvi, tá? Tem um limite. Tem um limite. Aqui ele está falando que pode ser qualquer coisa. Não, tem um limite. Todos os átomos possuem um certo número de órbitas.
com energia constante, opa, chamadas de estados estacionários, verdade, nos quais os elétrons podem se movimentar sem perder nem ganhar energia. Tá correto. Isso que é o... Bom, pelo menos tem aqui. Tá correto. Ó. Todo átomo possui um certo número de órbitas. Isso é verdade. Com energia constante. Verdade. Cada órbita tem a sua energia. Essas órbitas, lembra que eu falei, também são chamadas de estados estacionários. Ótimo. Nos quais cada elétron pode movimentar-se sem perder nem ganhar energia. Isso. Se ele está na sua órbita, ele pode se movimentar ali dentro sem necessariamente perder ou ganhar energia. Quando ele perde ou ganha, ele realiza os saltos. Ele não permanece na sua órbita. Então, aqui, por enquanto, a B está certa. Vamos ver as outras. C. Os elétrons descrevem ao redor do núcleo... Não. Aqui, ó. Elíptico. É do outro carinha lá. Isso. Então, errado por onde isso aqui, ó, elíptico. O átomo é uma... Precisa continuar lendo essa questão D? Ó, o átomo é uma esfera... O átomo é uma esfera. O átomo... Parei. Nem continuo. O Bohr não falou em esfera. Vou. Então, aí ficou a letra B. Tem a letra E aqui do outro lado? Não. Tem letra E? Sim, não, são Não. só essa. Então é a letra B mesmo. Corretíssima. Viu? Que bacana. Beleza, pessoal? Essa daqui eu vou explicar amanhã para vocês, que ela é um pouquinho complicada. Olha só, número 8, a mesma que a gente já fez, então façam ela vocês. Eu vou parar a aula agora. Número 5, 6... eu vou fazer amanhã. Na verdade, as 5, vocês podem tentar fazer aí, mas eu vou passar a resposta delas amanhã, que é igual aquela da... Você não tem 2 aulas, tia? É porque nós vamos... Como eu vou dar a aula amanhã... Cadê minha... Sim, eu tenho 2 aulas, isso é verdade. Só que aí vai haver... Eu vou... Vamos colocar assim... Eu vou... Como é que é, gente? Perdi a palavra aqui da cabeça, meu Deus. Vou substituir a professora Fernanda amanhã. Então, o Danilo fez o seguinte, transferiu uma das aulas de hoje para amanhã, para não dar conflito lá no horário, entendeu? Então, a gente vai fazer aí uma aula hoje, e essa aula que seria agora já, né, sequência, amanhã. Por isso que eu vou parar. Só por isso. Mas é só hoje. É só essa semana, na verdade. Tá bom? Aí a gente continua amanhã no horário da aula da professora Fernanda. Beleza? A 5 é tranquila porque é igual aquela de associar os modelos. Só que aqui não é o pesquisador, é o fato, o fenômeno que levou à criação do modelo. Tá? O fenômeno. O que o pesquisador observou para propor o modelo? Ou seja, o que se explica? Qual teoria explica o fato observado? É isso que ele quer saber aqui. A número 6, 8, é só associar, tá? E as outras a gente vai fazendo. Amanhã a gente tem a aula tranquila de online, dá para ir bem tranquilo. Beleza? Tudo bem para vocês? Deu para entender a aula hoje? Né? Deu. Os exercícios que a gente Sim. fez. Boa? Então, ó, muito obrigado. Oi. Ah, eu falei que sim. Tá, Deu então, pra ó, entender. show. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês, tá? Tchauzinho. Excelente dia, excelente semana e até amanhã, porque amanhã a gente tá de volta. Tá? Até. Tchau, pessoal. Tudo de bom pra você. Tchau. Tchau. Coreia do Norte. Boa semana pra você também. Obrigado. Coreia do Norte? Quem falou de Coreia do Norte aí? Tá bom. Tchau, pessoal. Tá? Até a próxima.